Olá, como vão? Tudo bem? A gente está 21 de novembro de 2009, quinta-feira, e a gente entra num momento de novas mudanças, de direções, de vetores e ações referentes ao mapa do Brasil. E isso vale a pena a gente comentar um pouquinho, porque é, todo dia tem uma mudança, só que às vezes a gente vê alguma mudança de peso. Então, utilizando três mapas: mapa da República, mapa da Independência e da assinatura da Leopoldina, ou seja, a gente tem 7 de setembro, 2 de setembro, 15 de novembro. Desses três mapas, estão agora ocorrendo vários e vários temas. Então eu quero falar um pouco sobre o mercado financeiro, um pouco sobre a legislação, né? E vou começar antes falando um pouquinho, porque assim, a gente tem no mapa do Brasil, do 7 de setembro, a gente tem o Marte a 3 graus e 40, vai estar exatamente oposto ao Urano no céu. Ou seja, isso é muito significativo. A gente já teve há pouco tempo uma alunação, uma alunação também nessa região, né? Ou seja, era um Sol e Lua nova, também oposto a Urano, e a gente já viu algumas mudanças ocorreram, uma delas foi a libertação do ex-presidente, né? E, mas o processo continua, tudo que tem a ver com esse Marte em Escorpião do Brasil. E ano passado teve também uma mudança de Vênus com o Sol também nessa região, ou seja, a gente está assistindo uma sequência de mudanças nos céus que influenciam esses mapas do Brasil. No mapa da Leopoldina, a gente tem o Marte a 0 graus e 12. No mapa do 7 de setembro, a gente tem Marte a 3 graus e 40. E cada revolução planetária, né? Cadê aqui? Marte retorno. Aqui eu fiz aqui, essa Marte retorno. Uma foi dia 19 de novembro, há pouco tempo. Então já ocorreram algumas mudanças. Então eu cheguei a notar algumas mudanças, né? Por exemplo, pegando coisas assim simples, né? A criação da estatal federal, que ela é uma 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 cisão, né, da Infraero, uma cisão da Infraero, foi criada agora. Teve o Fábio Barreto, que faleceu. O Fábio Barreto, ele chegou a ter uma posição muito importante também na parte de cultura e cinema. Só que o Fábio Barreto, é interessante que ele morreu agora, mas ele chegou a ter um acidente de carro e ficou em coma 9 anos, que é o tempo dos nodos darem meia volta. E os nodos no mapa da Revolução da República estão exatamente no grau do próximo eclipse, agora dia 26 de dezembro. Então a gente consegue correlacionar pessoas importantes utilizando esses mapas. Tudo bem, isso já aconteceu, né? Infelizmente faleceu. Agora, olha que interessante, com esse Marte, o ex-presidente da Braskem, que é o José Carlos Grubich, ele foi acusado de conspiração por violar uma lei de corrupção estrangeira lá dos Estados Unidos e por conspirar a lavagem de dinheiro. E então esse já é o novo momento de um novo ciclo, exato no momento de uma revolução de um planeta como Marte em Escorpião. Agora, o mais importante, que eu cheguei até a notar um pouquinho, a gente tem nos Estados Unidos o SEC, Securities and Exchange Commissions. Esse SEC, eles regulam os valores imobiliários, como ações emitidas por companhias abertas, né? E a gente tem aqui no Brasil a CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Pois é, qualquer crime ligado ao mercado de capital brasileiro, quem vai julgar é a CVM. E houve uma reforma nos estatutos da CVM que eles podem punir com muito mais rigor, né?
Então eles têm o poder de fiscalização e, por exemplo, existe o insider trading, né, que é um uso indevido de informações privilegiadas. Já tem gente que foi presa no governo devido a isso, né? A gente tem, acho que o Manteiga também, a CVM ela é responsável por averiguar aonde tem esses processos administrativos sancionadores, né? E na hora que ela vê uma irregularidade, tipo da Petrobras, né? Ela vai procurar o que foi investigado pela Lava Jato. E aí o que acontece? Quando ocorre um prejuízo ao mercado de acionistas, né, os valores de multa são astronômicos, né? E isso está pela primeira vez agora em outras mãos, com outro estatuto no sentido de punição. E agora mesmo, esse ano mesmo, acho que vai ser dia 16 de dezembro, vai começar um processo de investigação de quem são os administradores que estão vinculados à Petrobras. Por enquanto, a Petrobras. Numa empresa, normalmente, uma empresa séria, você tem que ter pelo menos 10 assinaturas para tomar uma decisão. E esse julgamento ele vai ser muito emblemático para o país, porque ele vai trazer uma coisa de ordem em relação ao Marte em Escorpião. Então, se tiver algum problema com essas companhias abertas de mercado ou administradores de empresas que tomaram essa decisão, eles vão ser punidos. E tem muita gente com preocupação. Então, esse exemplo do José Carlos Grubsich, né, que já foi acusado e já foi preso, né, com acusações, e para ser preso lá, provavelmente é que tem algum vínculo já com essa SEC, Security and Exchange Commissions. E a CVM, ela é o xerife da hora agora do país. Né? Então, tendo a Revolução Planetária, começa um novo processo, né? E se olhar o mapa da República, vocês vão ver que os nodos batem com um eclipse muito bom. Sol, Júpiter, Lua, numa Lua nova, em Capricórnio, em cima do Netuno, em cima do Urano, do mapa do Brasil. Então, assim, usando essa liberdade de escolhas de mapas para você observar, o Brasil está passando um momento muito diferente, né? Onde estruturas foram criadas para poder julgar erros cometidos ou evitar que ocorram novas corrupções, né? Por exemplo, uma empresa ela precisa de assinaturas, né? 10 pessoas assinaturas. E o que aconteceu? O governo colocou na Petrobras pessoas, administradores, que arcavam com essas assinaturas. Então todos agora estão com a cabeça por um fio, né? Caso seja julgado, investigado, caso seja julgado o que foi investigado pela Lava Jato. Por isso que tentam eliminar a Lava Jato. Aí eu tenho uma opinião clara, minha opinião é que isso tem que ser visto com olhos técnicos e sem muito alarde. Quem fez errado, que seja punido, né? Em relação ao mercado de capital, não se brinca tanto. Então, pelo menos agora a gente vai ter isso, e isso pode resultar em novas ações. Também tem a Claro, também vai entrar com dinheiro, claro, sei lá qual é o nome disso aqui, a América Móvel, né, que era lá do Carlos Slim, o filho dele veio para cá. Então, eu estou pegando algumas notícias vinculadas a esses grandes momentos. Mas a coisa mais importante mesmo é a CVM, né? Porque ela vai aplicar sanções severas e aí você começa a repensar se vai ou não entrar nesse meio de burlar as leis e roubar dinheiro. Em relação ao mapa da Leopoldina, é interessante que a posição do Sol é essa de um corte no pescoço, né?
com o Sol numa linha reta oposta à estrela de Algol. Então a gente tem muita coisa acontecendo, e também no mapa do atual ministro da Justiça Moro, né, o Sérgio Fernando Moro, que é também uma revolução de Júpiter que ele passa. Então a gente vai ter também nesse período agora a partir da semana que vem, começa um movimento muito grande que vai dar uma reorganizada dos próximos passos, né? E no caso aí vai depender muito do Congresso, porque tem muita gente que fala que lá não passa nada. Quando a gente escuta comentários de pessoal que vai a Brasília, fala que lá não vai passar nada do Sérgio Moro, porque ele está trazendo um projeto anticrime que, se for aprovado, vai trabalhar com as pessoas do Congresso também, que elas estão envolvidas. Então o assunto é bem complexo e é uma briga de titãs, né? Mas a gente está exatamente nos momentos de transformações, de ciclos planetários, de revoluções planetárias, e em cima de mapas, tanto do Brasil quanto, por exemplo, do ministro, né? Então eu desejo sorte, eu espero que seja aprovada. Eu sei que é uma batalha, a gente só está analisando, eu só estou analisando, e essa confusão ela tende a ser próspera, principalmente com esse Vênus e Júpiter, ok? Esse Vênus e Júpiter juntos no mesmo período. Então é isso, eu desejo para o Brasil caminhos bons, que seja bom para todos, que quebre ou tente amenizar essa divisão que tem no país. Foi até a capa de uma revista mostrando as duas divisões, as pessoas no meio. E eu acho que a gente não tem que polarizar, a gente tem que unir. Esse é um sonho um pouco quixotesco, mas eu acho que tem a ver com o país. E esses mapas, né, com mapa tanto da Proclamação da República, tanto da Independência, quanto da assinatura da Leopoldina, eles estão falando a mesma coisa, de um momento, de uma transformação, e nisso a gente tem que ter muito clara a força. Depois, ano que vem, 2020, já inicia com um encontro planetário muito forte, que é Plutão e Saturno, que eles vão estar a 22 graus, vai estar Ceres junto, vai estar Mercúrio, vai estar o Sol junto, ou seja, é uma transformação de extrema força, né, no mundo. E em seguida, e um pouquinho antes, 2 dias antes, um eclipse a 20 graus, que já é o segundo eclipse nesse eixo 20 graus. Teve dia 12 de julho de 2018 e vai ter agora dia 10 de janeiro no mesmo grau. E ele implica também, ele está um sextil ele está num aspecto positivo com a parte do líder do governo, e para tanto faz, até para os ex-presidentes, para o atual presidente, é um momento interessante, que a gente começa a ver as forças, né, dessas pessoas. E eu desejo realmente, muito, 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 que as leis sejam modificadas para que a gente possa exigir o crime anticorrupção. Eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem nesse momento, fora a Previdência, que já está em processo, está em ajustes, né? É isso, é só um bate-papo, uma conversa, e é isso. Observem. O evento do Brasil do retorno de Marte é domingo, 7 e pouco da noite. Então observem segunda, ou próprio final de semana, mas segunda, terça, quarta, para vocês verem a força, até um pouquinho antes, sábado, que de sábado para domingo, a Lua também vai passar, né? A Lua vai entrar e vai fazer conjunção com esse Marte, o posto-Urano. Então, e é justo Marte do país, ou seja, a gente pode falar de vários países, né? Tem algumas coisas para falar da Inglaterra, mas eu vou falar na aula hoje à noite, tá? Tudo de bom, um abraço, e isso são só pensamentos, reflexões e cálculos matemáticos,
que a gente vai associando ao mapa do país para dar uma perspectiva, para vocês saberem olhar. CVM é um assunto super importante. Estejam ligados, vai ser dia 16 de dezembro. A prisão desse ex-presidente da Braskem, que é uma pessoa interessante, né, que eu fiquei vendo até algumas notícias a respeito dele, é um exemplo também que não pode mexer muito com o mercado de ações e essas leis, né? Assim, tem uma hora que a brincadeira tem que parar, né? É isso. Um abraço, tudo de bom para vocês. Até mais.